Giovanna não sabia que o homem que trabalhava ao seu lado na colheita do café era um conde italiano que havia perdido tudo na Europa e agora descobria que a verdadeira riqueza estava nas mãos calejadas de uma camponesa. O navio a vapor que trouxe Giovanna Rossi ao porto de Santos em março de 1890 carregava muito mais que imigrantes italianos em busca de uma vida melhor. Carregava sonhos desesperados, famílias inteiras fugindo da miséria, e histórias que se entrelaçariam de formas que ninguém poderia imaginar no porão fedorento daquela embarcação. Giovanna segurava firme a mão de sua irmã mais nova, Teresa, enquanto observava a costa brasileira se aproximar através da pequena escotilha. Seus cabelos castanhos escuros estavam presos numa trança longa que balançava suavemente com o movimento do navio, e seus olhos amendoados cor de mel brilhavam com uma mistura de esperança e terror. Aos 22 anos, ela se tornará o arrimo da família depois que o pai morrera de tuberculose e a mãe sucumbira à tristeza poucos meses depois. O vestido simples de algodão azul desbotado que usava era o único que possuía, lavado e costurado tantas vezes que as emendas contavam a história de anos de privação. Suas mãos, já calejadas pelo trabalho duro nos campos de sua região natal na Toscana, tremiam ligeiramente enquanto organizava os poucos pertences da família numa trouxinha de pano amarrada com barbante. A fazenda São Benedito, no interior de São Paulo, apareceu diante dos imigrantes como uma promessa de terra prometida. Cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, uma casa grande e imponente no alto da colina, e barracões simples mais limpos onde as famílias de trabalhadores seriam alojadas. Giovanna respirou fundo o ar carregado do aroma de café e terra vermelha, sentindo pela primeira vez em meses que talvez houvesse esperança. Foi nesse primeiro dia, caminhando entre os pés de café com Teresa ao lado, que ela viu um homem que não parecia pertencer àquele lugar. Ele tinha cerca de 28 anos, cabelos castanhos ondulados que brilhavam sob o sol paulista, olhos azuis profundos que pareciam guardar segredos, e uma postura ereta que denunciava uma educação refinada mesmo sob as roupas simples de trabalho. Suas mãos, ela notou quando ele a cumprimentou em italiano perfeito, eram suaves demais para alguém que supostamente trabalhava na terra há muito tempo. Lorenzo Benedetti se apresentou simplesmente como um trabalhador que chegará algumas semanas antes, mas algo na forma como ele falava, na maneira educada como se dirigia às mulheres, na facilidade com que citava poesias durante os intervalos do trabalho, fazia Giovanna suspeitar que sua história era muito mais complexa do que ele revelava. O que ela não imaginava era que aquele homem de olhos azuis melancólicos era o último herdeiro de uma família nobre italiana que havia perdido tudo em mais especulações financeiras, fugido da Europa para escapar das dívidas, e agora trabalhava como simples colono para sobreviver no novo mundo. Se essa história está te tocando, deixa um like. Lorenzo Benedetti cresceu nos salões dourados do Palácio Benedetti em Florença, onde lustres de cristal refletiam a luz sobre mesas de mármore e tapetes persas centenários. Como o último herdeiro de uma linhagem que remontava ao Renascimento, foi educado em 3 idiomas: literatura clássica, filosofia e arte. Seus dias eram divididos entre aulas com os melhores tutores da Europa, passeios a cavalo pelas propriedades da família, e jantares elaborados onde discutia política com duques e embaixadores. Tudo mudou na primavera de 1888, quando descobriu que seu pai havia apostado a fortuna inteira da família em especulações arriscadas com ferrovias americanas que faliram devastadoramente. Em questão de semanas, séculos de riqueza acumulada evaporaram como fumaça. O palácio foi penhorado, as propriedades vendidas para pagar dívidas, e Lorenzo viu sua mãe, Condessa Benedetti, definhar de desgosto até morrer de uma febre que os médicos não conseguiram explicar, mas que todos sabiam ser a dor de perder uma vida inteira de privilégios. Seu pai, consumido pela culpa e vergonha, decidiu que precisavam fugir da Europa antes que os credores mais violentos descobrissem seu paradeiro. O Brasil,
com sua política de incentivo à imigração europeia, oferecia a oportunidade de recomeço anônimo. Lorenzo passou seus últimos dias na Itália vendendo secretamente joias da família e queimando documentos que comprovavam sua nobreza. Seria mais seguro chegar ao novo mundo como camponês comum do que como nobre falido com inimigos poderosos. A viagem de navio foi um choque brutal para alguém acostumado a criados e mordomos. Lorenzo dormiu em beliches apertados, comeu comida rançosa, e pela primeira vez na vida sentiu o cheiro de pobreza misturado ao mar. Seu pai não resistiu às condições deploráveis da viagem e morreu de disenteria 3 dias antes de chegarem ao Brasil, deixando Lorenzo completamente sozinho no mundo aos 28 anos. Giovanna também carregava cicatrizes profundas da pobreza europeia. Filha de camponeses da Toscana, cresceu sabendo que cada grão de trigo contava para a sobrevivência da família. Aos 10 anos já trabalhava nos campos, aos 15 cuidava dos irmãos menores quando os pais saíam para trabalhar nas terras de latifundiários. Viu irmãos morrerem de doenças que remédios caros poderiam ter curado, viu a mãe chorar silenciosamente toda a noite depois que o pai começou a tossir sangue. A decisão de emigrar para o Brasil veio quando a situação se tornou insustentável. A Itália passava por uma crise agrícola devastadora, havia rumores de guerra, e as cartas que chegavam do Brasil falavam de terra fértil, trabalho garantido, e possibilidade de as crianças frequentarem escola. Giovanna vendeu tudo que a família possuía, algumas galinhas, ferramentas velhas, até o anel de casamento da mãe, para pagar as passagens. Durante a viagem, cuidou de Teresa e de outras crianças órfãs, distribuiu sua própria comida quando via famílias passando fome, e se tornou uma espécie de mãe coletiva no porão do navio. Sua força interior e capacidade de encontrar esperança nas situações mais desesperadoras impressionavam até mesmo os marinheiros mais calejados. Agora, trabalhando lado a lado nos cafezais paulistas, Lorenzo e Giovanna compartilhavam uma experiência que nenhum dos dois poderia ter imaginado em suas vidas anteriores, a dura realidade de recomeçar do zero numa terra estranha. Unidos pela necessidade de sobrevivência e por uma sensação crescente de que haviam encontrado algo precioso um no outro, algo que nenhuma riqueza perdida ou nobreza desaparecida poderia superar. O momento que mudou tudo aconteceu numa tarde abafada de dezembro, quando uma tempestade típica do verão paulista ameaçava destruir a colheita quase pronta dos cafezais. Giovanna estava trabalhando numa seção distante da fazenda com Teresa e outras mulheres quando o céu escureceu subitamente, carregado de nuvens negras que prometiam uma chuva devastadora. O capataz gritou ordens desesperadas para que todos corressem para proteger os grãos já colhidos, mas Teresa, de apenas 14 anos e ainda fraca da viagem, tropeçou numa raiz e torceu o tornozelo violentamente. A menina caiu entre os pés de café, chorando de dor, enquanto as primeiras gotas grossas de chuva começavam a cair. Giovanna se ajoelhou ao lado da irmã, seu coração despedaçando ao ver que Teresa não conseguia se levantar. Todas as outras mulheres já haviam corrido para se abrigar, e ela sabia que ficar ali significava se encharcar na tempestade, provavelmente ficar doente, talvez perder o trabalho se o capataz descobrisse que não obedecera suas ordens. Foi nesse momento que Lorenzo apareceu. Ele vinha correndo na direção oposta, carregando sacas de café para protegê-las da chuva, quando viu as duas irmãs em apuros. Sem hesitar um segundo, largou tudo que carregava e correu até elas. Pegou Teresa no colo com uma delicadeza que Giovanna nunca havia visto em homem algum, e começou a carregá-la em direção aos barracões. Mas a chuva chegou antes que conseguissem se abrigar. Em segundos, os três estavam encharcados, Lorenzo ainda carregando Teresa enquanto Giovanna corria ao lado tentando proteger a irmã com seu próprio corpo. Quando chegaram a uma pequena capela abandonada na fazenda, todos estavam molhados até os ossos, mas seguros.
Foi ali, na penumbra daquela capela simples, enquanto Lorenzo cuidadosamente examinava o tornozelo de Teresa com conhecimentos médicos que nenhum camponês comum deveria ter, que Giovanna percebeu que havia algo extraordinário naquele homem. Ele falava com Teresa em italiano melodioso, contando histórias engraçadas para distraí-la da dor, suas mãos delicadas enfaixando o ferimento com precisão quase profissional. Quando Teresa finalmente adormeceu, exausta, Lorenzo e Giovanna ficaram sozinhos pela primeira vez. A chuva tamboreava no teto da capela, criando uma intimidade forçada que fez o coração de ambos acelerar. Foi então que Lorenzo, talvez influenciado pela atmosfera, talvez pelo alívio de ver Teresa segura, cometeu um deslize que quase revelou sua verdadeira identidade. Ele citou Dante Alighieri em italiano perfeito, recitando versos do paraíso que falavam sobre amor que move o sol e as estrelas. Sua voz tinha uma educação refinada, uma pronúncia que não era de camponês toscano, mas de alguém que havia estudado literatura nas melhores universidades da Europa. Giovanna observou com olhos que brilhavam com uma mistura de admiração e desconfiança crescente. Nenhum trabalhador comum conhecia Dante de cor. Nenhum camponês falava com a elegância que ele demonstrava quando pensava que ninguém estava prestando atenção. E certamente nenhum homem simples tinha mãos tão suaves, postura tão ereta, conhecimento médico tão preciso. Lorenzo percebeu seu erro quase imediatamente. Viu a expressão de Giovanna mudando, viu as perguntas se formando em seus olhos amendoados, sentiu que havia revelado mais do que deveria sobre si mesmo. Tentou disfarçar, disse que havia aprendido poesia com um padre em sua cidade natal, mas sabia que a semente da suspeita havia sido plantada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Giovanna continuava olhando para ele com uma intensidade que o fazia sentir como se ela pudesse ler sua alma. Lorenzo, por sua vez, percebeu que estava perdidamente atraído por aquela mulher que trabalhava de sol a sol sem reclamar, que cuidava da irmã com devotação maternal, que encontrava beleza e esperança mesmo nas condições mais duras. Quando a chuva finalmente parou e eles precisaram voltar aos barracões, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Giovanna sabia que Lorenzo escondia segredos importantes. Lorenzo sabia que Giovanna era muito mais observadora e inteligente do que qualquer pessoa havia dado crédito. E ambos começavam a suspeitar que estavam se apaixonando de uma forma que poderia ser muito perigosa para os dois. Inscreva-se no canal para mais histórias. As suspeitas de Giovanna se transformaram em certeza numa manhã de janeiro quando ela descobriu Lorenzo escrevendo numa caligrafia elegante demais para um camponês. Giovanna havia saído cedo para buscar água no poço quando viu luz na pequena escola abandonada da fazenda. Curiosa, aproximou-se silenciosamente e viu Lorenzo sentado numa mesa improvisada, escrevendo intensamente à luz de uma vela. Suas mãos se moviam pelo papel com uma elegância que ela reconheceu imediatamente. Era a mesma caligrafia refinada que havia visto nos documentos que o padre de sua cidade natal mostrava às crianças, a escrita de pessoas educadas, nobres, diferentes. Mas não foi apenas a caligrafia que a chocou. Foram as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Lorenzo enquanto ele escrevia. Lágrimas de um homem que claramente estava sofrendo de uma forma que ia muito além das dificuldades normais de um imigrante. Era a dor de alguém que havia perdido muito mais do que ela imaginava. Giovanna recuou sem fazer ruído, o coração acelerado. Tudo começou a fazer sentido, as mãos suaves, o conhecimento médico, a postura ereta, a forma como ele instintivamente se dirigia às mulheres com uma cortesia que beirava a reverência. Lorenzo não era um camponês. Era alguém de origem nobre que estava escondendo sua verdadeira identidade. A descoberta trouxe uma tempestade de emoções confusas. Por um lado, sentia-se traída, ele havia mentido para ela e para todos os outros trabalhadores.
por outro lado, sentia uma compaixão profunda por um homem que claramente havia perdido tudo e agora vivia uma vida completamente diferente do que conhecia. Lorenzo, por sua vez, percebeu que Giovanna estava se afastando dele. Ela continuava educada e cordial, mas havia uma frieza nova em seus olhos amendoados, uma distância que não existia antes. Ele tentou várias vezes puxar conversa, ofereceu ajuda extra com Teresa, mas Giovanna respondia apenas com monossílabos corteses. A situação se complicou ainda mais quando chegaram notícias perturbadoras da Europa. Um comerciante italiano que visitava a fazenda trouxe jornais de Florença com uma notícia que fez o sangue de Lorenzo gelar. A polícia italiana estava procurando o fugitivo conde Lorenzo Benedetti, em conexão com dívidas não pagas e possível fraude financeira envolvendo a falência da família. O comerciante, sem saber que Lorenzo estava presente, contou em detalhes aos outros imigrantes sobre o escândalo que havia abalado a nobreza florentina. Falou sobre um conde jovem que havia desaparecido misteriosamente após a ruína da família, deixando credores furiosos e rumores de que havia fugido com joias roubadas. Lorenzo ouviu tudo em silêncio, sentindo o mundo desabar novamente. Não apenas sua identidade estava ameaçada de ser descoberta, mas agora havia acusações criminais falsas perseguindo-o através dos oceanos. Pior ainda, viu Giovanna observando sua reação com olhos que revelavam que ela havia entendido perfeitamente quem ele realmente era. Naquela noite, Giovanna tomou uma decisão que poderia mudar tudo. Procurou Lorenzo depois que todos já estavam dormindo e o confrontou diretamente. Disse que sabia que ele não era quem fingia ser, que havia ouvido as histórias sobre o conde fugitivo, e que precisava da verdade se quisessem continuar qualquer tipo de relacionamento. O confronto aconteceu sob o luar, entre os pés de café, longe de ouvidos indiscretos. Lorenzo finalmente quebrou. Contou toda a verdade sobre sua família, sobre a falência, sobre as acusações falsas, sobre como havia chegado ao Brasil com uma identidade falsa para escapar de uma Europa que se tornará perigosa para ele. Giovanna ouviu tudo em silêncio, seu coração dividido entre a dor de ver o sofrimento dele e a raiva de ter sido enganada. Quando ele terminou de falar, ela disse algo que cortou como lâmina, que não sabia mais em quem podia confiar, que talvez ele estivesse mentindo sobre as acusações também, que uma camponesa como ela não deveria se envolver com homens que tinham passados tão complicados. Lorenzo assistiu a única mulher que havia aprendido a amar se afastar dele novamente, dessa vez talvez para sempre. E Giovanna caminhou de volta ao barracão lutando contra lágrimas, questionando se estava fazendo a escolha certa ou se estava deixando o orgulho ferido destruir algo que poderia ser verdadeiro. A crise que forçou Lorenzo e Giovanna a enfrentarem seus verdadeiros sentimentos chegou numa madrugada de fevereiro quando bandidos atacaram a fazenda São Benedito. Era quase 3 da manhã quando gritos de terror ecoaram pelos barracões dos trabalhadores. Um bando de cerca de 10 homens armados havia invadido a propriedade, procurando dinheiro, provisões e qualquer coisa de valor que pudessem roubar. Os bandidos, conhecidos na região por sua violência, não hesitavam em ferir ou matar quem tentasse resistir. Giovanna acordou com Teresa gritando de pavor ao lado dela. Pela pequena janela do barracão, viu homens a cavalo com tochas, alguns já saqueando os depósitos de café, outros se dirigindo ameaçadoramente para os alojamentos das famílias. Seu sangue gelou quando percebeu que um dos bandidos estava caminhando diretamente na direção do barracão onde ela e Teresa dormiam. Lorenzo, que havia passado a noite insone pensando na conversa dolorosa que tivera com Giovanna, ouviu os primeiros gritos e imediatamente soube que algo terrível estava acontecendo. Sem pensar 2 vezes, correu para fora de seu alojamento e viu a cena de pesadelo. Famílias de imigrantes sendo aterrorizadas, homens sendo espancados, mulheres e crianças chorando de medo. E então viu o bandido se aproximando do barracão de Giovanna. Naquele momento,
toda a educação nobre de Lorenzo voltou à superfície. Não como pretensão ou arrogância, mas como coragem genuína que havia sido cultivada em gerações de homens Benedetti que protegiam os mais fracos. Ele correu na direção do barracão, gritando para chamar a atenção do bandido para si mesmo. O confronto foi brutal e desigual. O bandido era maior, mais forte, e tinha uma faca. Lorenzo tinha apenas suas mãos e uma determinação desesperada de proteger a mulher que amava, mesmo que ela não confiasse mais nele. Eles lutaram no chão de terra batida, rolando entre os pés de café, enquanto Giovanna assistia pela janela com o coração na garganta. Lorenzo levou uma facada no ombro, mas conseguiu desarmar o bandido e nocauteá-lo com uma pedra. Quando outros bandidos ouviram o barulho da luta e vieram investigar, ele estava sangrando abundantemente, mas ainda de pé entre eles e o barracão das irmãs. Foi Giovanna quem salvou a situação. Vendo Lorenzo ferido e outros bandidos se aproximando, ela fez algo que surpreendeu a todos, gritou em italiano perfeito que havia ouro escondido na casa grande, que sabia onde o fazendeiro guardava suas economias. Mentiu com uma convicção tão absoluta que os bandidos acreditaram e correram para saquear a casa principal, deixando os barracões dos trabalhadores em paz. Quando os bandidos finalmente partiram ao amanhecer, levando apenas algumas provisões e o pouco dinheiro que encontraram na casa grande, Lorenzo estava desfalecendo de perda de sangue. Giovanna e Teresa o carregaram para dentro do barracão, onde Giovanna usou todo o seu conhecimento prático de medicina doméstica para limpar e enfaixar o ferimento. Foi ali, cuidando das feridas dele com mãos trêmulas, que Giovanna finalmente se permitiu sentir tudo o que havia tentado negar. Lorenzo havia arriscado a vida para protegê-la e Teresa, mesmo sabendo que ela não confiava mais nele. Havia enfrentado homens armados com as mãos vazias porque não conseguia suportar a ideia de que algo acontecesse com elas. Lorenzo, entre a consciência e o desmaio, sussurrou palavras que quebraram todas as barreiras que Giovanna havia construído ao redor do coração. Ele disse que não se importava se ela nunca pudesse amá-lo, que não se importava se sua identidade verdadeira a assustava, que a única coisa que importava era que ela e Teresa estivessem seguras. Naquele momento, com as mãos sujas do sangue dele, Giovanna percebeu que títulos de nobreza, passado misterioso, diferenças sociais, nada disso importava diante de um homem que estava disposto a morrer para protegê-la. Ela se inclinou e beijou sua testa suada, sussurrando que o perdoava, que confiava nele, que talvez estivesse apaixonada pelo homem que ele realmente era, não pelo conde que havia sido ou pelo camponês que fingia ser. Quando Lorenzo abriu os olhos e viu lágrimas de amor nos olhos amendoados de Giovanna, soube que havia encontrado algo mais precioso que toda a riqueza que perdeu na Europa. A recuperação de Lorenzo trouxe mudanças que ninguém na fazenda São Benedito poderia ter previsto. Durante os dias em que ele esteve acamado, delirando de febre por causa da infecção no ferimento, Giovanna não saiu de seu lado. Ela usou todos os remédios caseiros que havia aprendido na Toscana, preparou chás de ervas que conseguiu encontrar na mata ao redor da fazenda, e cuidou dele com uma dedicação que fez todos os outros imigrantes sussurrarem sobre o romance que estava florescendo entre os dois. Mas foram as palavras que Lorenzo murmurava durante o delírio que revelaram a verdadeira profundidade de sua transformação. Ele não falava sobre palácios perdidos, fortunas desperdiçadas ou títulos de nobreza. Falava sobre Giovanna. Sobre como seus olhos amendoados eram mais belos que todos os quadros renascentistas que havia visto. Sobre como suas mãos calejadas eram mais preciosas que as joias que sua família havia possuído por séculos. Sobre como queria construir uma vida simples, mas verdadeira, ao lado dela. Giovanna ouvia tudo com lágrimas nos olhos, percebendo que Lorenzo havia realmente deixado o conde para trás. Não por necessidade ou disfarce, mas por escolha genuína.
Ele não queria voltar à Europa, não sonhava em recuperar sua fortuna perdida. Queria apenas ser um homem comum que pudesse amar uma mulher extraordinária sem que diferenças sociais se interpusessem entre eles. Quando Lorenzo finalmente se recuperou o suficiente para trabalhar novamente, sua relação com Giovanna havia se transformado completamente. Eles não escondiam mais sua afeição mútua. Trabalhavam lado a lado nos cafezais, ele carregava água para ela quando o sol estava muito forte, ela costurava suas roupas rasgadas à noite. Era um namoro simples, feito de gestos pequenos e cuidados cotidianos que valiam mais que todas as declarações grandiosas. Mas a felicidade recém-descoberta foi ameaçada quando chegaram novidades perturbadoras da Europa. Outro imigrante italiano trouxe notícias de que agentes particulares contratados pelos credores da família Benedetti estavam procurando Lorenzo no Brasil. Eles haviam rastreado seus movimentos até Santos e agora investigavam as fazendas de café do interior paulista. A notícia caiu como um raio sobre o casal. Lorenzo sabia que, se fosse encontrado, seria levado de volta à Itália para enfrentar acusações que poderiam resultar em anos de prisão, mesmo sendo inocente. Giovanna, por sua vez, percebeu que poderia perder o homem que havia aprendido a amar antes mesmo de terem a chance de construir uma vida juntos. O fazendeiro, Coronel Santos, que havia observado o romance dos dois com interesse benevolente, tomou uma decisão que mudaria tudo. Chamou Lorenzo para uma conversa particular e disse que sabia de sua verdadeira identidade há semanas. Explicou que havia reconhecido a educação refinada de Lorenzo, sua forma de se expressar, seus conhecimentos que iam muito além do que um camponês comum possuiria. Mas ao invés de ameaçar denunciá-lo, o coronel fez uma proposta surpreendente, ofereceu a Lorenzo um pedaço de terra para cultivar como seu próprio dono, com a condição de que se casasse com Giovanna e estabelecesse uma família na região. Disse que homens como Lorenzo, educados, trabalhadores, honestos, eram exatamente o tipo de imigrante que o Brasil precisava para crescer. A proposta veio com uma proteção legal importante. O coronel se ofereceu para ajudar Lorenzo a regularizar sua situação com as autoridades brasileiras, criando uma identidade oficial completamente nova que o protegeria de qualquer perseguição europeia. Lorenzo ficou em choque. Pela primeira vez desde que chegará ao Brasil, via uma possibilidade real de futuro. Não apenas sobrevivência, mas prosperidade honesta construída com suas próprias mãos. E mais importante, a chance de oferecer a Giovanna uma vida digna, uma casa própria, filhos que cresceriam livres numa terra que os acolhia. Quando ele contou a proposta para Giovanna, ela o olhou com olhos brilhantes de esperança e sussurrou a pergunta que mudaria suas vidas para sempre: "Você está me pedindo em casamento?" A resposta dele selou o destino dos dois e abriu caminho para um futuro que nenhum deles havia ousado sonhar. A revelação final sobre quem Lorenzo realmente era veio numa manhã de março quando ele mostrou a Giovanna o único objeto de valor que havia conseguido salvar de sua vida anterior, um anel com o brasão da família Benedetti. Mas não foi o anel em si que chocou Giovanna, foi a história completa que Lorenzo finalmente teve coragem de contar. Ele revelou que não havia fugido da Itália por covardia ou para escapar de dívidas. A verdade era muito mais complexa e dolorosa. Seu pai, o Conde Benedetti, havia sido vítima de uma conspiração elaborada por rivais políticos que queriam destruir a influência da família na região da Toscana. As especulações arriscadas que levaram à falência não foram decisões imprudentes, foram investimentos sabotados deliberadamente por homens que subornaram funcionários bancários para fornecer informações falsas sobre a viabilidade dos projetos ferroviários americanos. Quando Lorenzo descobriu a conspiração através de documentos que encontrou no escritório do pai após sua morte, percebeu que sua própria vida estava em perigo.
Os mesmos homens que haviam destruído financeiramente sua família agora espalhavam rumores de que ele havia roubado joias antes de fugir, criando uma justificativa legal para persegui-lo e eliminá-lo definitivamente. A decisão de vir para o Brasil não foi apenas uma fuga, foi uma estratégia de sobrevivência. Lorenzo sabia que se permanecesse na Europa, seria morto ou preso sob acusações falsas. No Novo Mundo, poderia recomeçar e talvez um dia reunir evidências suficientes para limpar o nome de sua família. Mas ao contar toda a verdade para Giovanna, Lorenzo fez algo ainda mais revelador. Disse que não se importava mais em limpar o nome dos Benedetti. Que havia encontrado uma identidade muito mais valiosa como um homem que trabalhava com as próprias mãos, que havia aprendido o valor real das coisas simples, que descobrira que amor genuíno valia mais que todo o prestígio social que sua família havia acumulado em séculos. Giovanna ouviu tudo segurando o anel antigo, percebendo finalmente a magnitude do sacrifício que Lorenzo havia feito. Ele não havia apenas perdido riqueza material, havia renunciado conscientemente a tudo o que definia sua identidade anterior para se tornar o homem que ela poderia amar sem reservas. A proposta de casamento aconteceu ali mesmo, entre os pés de café onde haviam se conhecido. Lorenzo se ajoelhou na terra vermelha, segurou as mãos calejadas de Giovanna, e disse que queria passar o resto da vida provando que um homem vale pelas suas ações, não pelo seu passado. Que queria construir com ela uma família baseada em trabalho honesto, amor verdadeiro, e valores que nenhuma conspiração ou perseguição poderia destruir. Giovanna disse sim através de lágrimas de alegria, e quando se beijaram, ambos souberam que haviam encontrado algo que nem toda a nobreza europeia nem toda a riqueza perdida poderiam superar. O casamento de Lorenzo e Giovanna aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia simples na capela da fazenda São Benedito, com Teresa como madrinha e dezenas de famílias imigrantes como testemunhas. Lorenzo havia se tornado oficialmente Lorenzo Rossi, adotando o sobrenome de Giovanna como símbolo de que pertencia agora à família dela, não às tradições aristocráticas do passado. Os documentos preparados pelo coronel Santos garantiram que sua nova identidade fosse completamente legal e o protegesse de qualquer perseguição europeia. A pequena propriedade que receberam como dote do coronel ficava numa colina suave a alguns quilômetros da fazenda principal. 50 alqueires de terra fértil onde plantaram café, milho e feijão, construíram uma casa de madeira simples mas acolhedora, e começaram a criar a família que ambos sonhavam ter. Nos primeiros anos, trabalharam lado a lado desde o nascer até o pôr do sol. Lorenzo descobriu que tinha aptidão natural para a agricultura, e Giovanna revelou talento excepcional para administrar as finanças da pequena propriedade. Teresa cresceu como filha deles, estudou numa escola que Lorenzo construiu com suas próprias mãos, e se tornou a primeira da família a saber ler e escrever fluentemente em português. Em 1895, nasceu Giuseppe, o primeiro filho do casal. 2 anos depois veio Maria, depois Antônio, e finalmente Helena. 4 filhos que cresceram falando italiano em casa, português na escola, e aprendendo desde cedo que sua riqueza estava no trabalho honesto e no amor familiar. Lorenzo nunca mais mencionou sua origem nobre para os filhos. Para eles, papai era simplesmente um imigrante italiano trabalhador que havia construído uma vida próspera através de dedicação e integridade. Só Giovanna guardava o anel com o brasão Benedetti, escondido numa caixa de madeira, como lembrança de que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A propriedade prosperou além de suas expectativas. Em 10 anos, Lorenzo e Giovanna haviam se tornado um dos casais mais respeitados da região, conhecidos por sua generosidade com imigrantes recém-chegados, sua dedicação ao trabalho, e pelo amor sólido que ainda brilhava em seus olhos quando se olhavam. Lorenzo nunca soube que os agentes europeus que o procuravam tinham desistido da perseguição em 1898,
quando os verdadeiros culpados pela ruína da família Benedetti foram finalmente expostos numa investigação que ele nunca chegou a conhecer. Para ele, isso não importava mais. Havia encontrado sua verdadeira identidade não nos salões dourados de Florença, mas na terra vermelha de São Paulo, nos braços de uma mulher que o amava pelo que ele escolheu ser, não pelo que havia nascido para ser. Em 1900, quando fazendeiros da região se reuniam para discutir o futuro da cafeicultura paulista, Lourenço era sempre convidado como um dos colonos mais bem-sucedidos. Sua opinião era respeitada, sua palavra era lei, e ninguém jamais suspeitou que aquele homem de mãos calejadas e sotaque italiano havia um dia possuído um dos títulos mais antigos da Toscana. Giovanna, agora com 32 anos, havia se tornado a matriarca de uma família próspera. Suas mãos ainda eram calejadas, mas agora de escolha, não de necessidade. Seus olhos amendoados brilhavam com a satisfação de quem havia apostado no amor e vencido todas as apostas. À noite, quando os filhos dormiam, Lorenzo e Giovanna ainda se sentavam na varanda de sua casa simples para admirar os cafezais que haviam plantado juntos. E às vezes, quando a lua estava cheia e o perfume do café florescendo enchia o ar, eles se lembravam daquela tempestade que os havia unido pela primeira vez numa capela abandonada, e sabiam que haviam construído algo muito mais valioso que qualquer fortuna europeia: uma família verdadeira, um amor duradouro, e um legado que seus filhos poderiam herdar com orgulho. A transformação de Lorenzo e Giovanna inspirou uma mudança profunda em toda a comunidade italiana da região de São Paulo. O casal se tornou exemplo vivo de que a imigração brasileira podia oferecer muito mais que simples sobrevivência, podia proporcionar renascimento completo, oportunidade de reconstruir identidade baseada em méritos pessoais ao invés de origem social. Dezenas de famílias imigrantes que chegavam desesperadas às fazendas paulistas ouviam a história dos Rossi e encontravam esperança de que também poderiam prosperar através de trabalho honesto e determinação. Lorenzo desenvolveu um método inovador de cultivo de café que aumentava a produtividade sem esgotar o solo, técnica que aprenderá combinando conhecimentos agronômicos europeus com sabedoria prática dos colonos brasileiros. Passou a ensinar gratuitamente sua técnica para outros imigrantes, criando uma rede de pequenos proprietários prósperos que transformaram a economia rural da região. Giovanna organizou uma escola informal onde ensinava português para mulheres imigrantes que chegavam falando apenas dialetos italianos. Sua casa se tornou o ponto de encontro onde recém-chegados recebiam orientação prática sobre como navegar na burocracia brasileira, onde encontrar trabalho digno, como negociar contratos justos com fazendeiros. Ela se tornou uma espécie de embaixadora não oficial da comunidade italiana junto às autoridades locais. O coronel Santos, impressionado com o sucesso do casal, passou a oferecer oportunidades similares para outros imigrantes exemplares. Criou um programa pioneiro onde colonos demonstrassem competência e integridade poderiam adquirir pequenas propriedades através de financiamento facilitado. O modelo Rossi se espalhou por outras fazendas da região, transformando o interior paulista numa terra de pequenos proprietários prósperos. Os 4 filhos de Lorenzo e Giovanna cresceram bilíngues, educados, e profundamente orgulhosos de sua herança italiana sem nunca esquecer que eram brasileiros por escolha e amor. Giuseppe se tornou engenheiro, Maria professora, Antônio médico, e Helena advogada, a primeira geração da família a frequentar universidades, realizando sonhos que nem mesmo o antigo conde Benedetti havia ousado ter para seus descendentes. Teresa, que agora era considerada a filha mais velha da família, casou-se com um imigrante alemão próspero e estabeleceu uma fazenda de produtos hortigranjeiros que abastecia toda a região. Ela sempre dizia que sua verdadeira família começou no dia em que Giovanna a segurou pela primeira vez durante a tempestade que mudou todas as suas vidas. A história de Lorenzo e Giovanna se tornou lenda local. Contada em serões familiares,
Transmitida de geração em geração, inspirou incontáveis casamentos entre imigrantes de origens diferentes que descobriram que amor verdadeiro transcende fronteiras não apenas geográficas, mas sociais e culturais. O antigo anel com brasão Benedetti, guardado secretamente por Giovanna, acabou se tornando símbolo familiar de uma verdade poderosa, que o valor real de uma pessoa não está no que herda, mas no que constrói com as próprias mãos. Quando Giovanna finalmente revelou a origem nobre de Lorenzo para os filhos adultos, eles ficaram surpresos não pela nobreza perdida, mas pela grandeza encontrada na escolha de recomeçar como homem comum. A propriedade dos Rossi se expandiu para 300 alqueires nos anos seguintes, mas sempre manteve característica familiar. Lorenzo nunca contratou capatazes ou administradores, preferia trabalhar pessoalmente ao lado dos funcionários, lembrando-se sempre de como era importante ser tratado com dignidade quando ele próprio foi apenas mais um imigrante desesperado. Hoje, mais de um século depois, a região ainda abriga descendentes da família Rossi. A casa original foi preservada como patrimônio histórico local, e turistas visitam o lugar onde um conde italiano se tornou fazendeiro brasileiro por amor. Mas os moradores locais sabem que a verdadeira lição da história não está na transformação social de Lorenzo, mas na coragem de Giovanna para amar um homem pelo que ele escolheu ser, não pelo que o destino havia determinado que fosse. Compartilha se você conhece histórias assim. Essa foi mais uma história que mostra que o verdadeiro amor não conhece fronteiras de classe, tempo ou origem, ele simplesmente reconhece almas que se completam e tem coragem de construir juntas uma vida baseada em valores genuínos. A jornada de Lorenzo e Giovanna nos ensina uma das mais poderosas lições sobre identidade humana: somos muito mais do que as circunstâncias em que nascemos. Lorenzo descobriu que ser conde não o definia. Sua verdadeira nobreza estava na capacidade de sacrificar privilégios por amor, de trabalhar com dignidade, de proteger quem amava mesmo arriscando a própria vida. Giovanna provou que uma camponesa podia ter sabedoria e força interior superiores a qualquer educação aristocrática. A história ressoa profundamente porque revela uma verdade sobre imigração que transcende épocas. Pessoas que deixam suas terras natais não estão apenas procurando melhores condições materiais, mas oportunidade de se reinventarem, de descobrirem quem realmente são quando removidas das limitações impostas por sociedades estratificadas. O Brasil de 1890 ofereceu a Lorenzo e Giovanna algo que a Europa nunca poderia dar: a chance de serem julgados por suas ações, não por sua origem. O amor entre eles também nos ensina sobre a diferença entre paixão superficial e conexão profunda. Eles não se apaixonaram por aparências ou status social, se apaixonaram observando o caráter revelado em momentos de crise. Lorenzo viu em Giovanna uma mulher que cuidava da irmã com devoção maternal, que encontrava esperança nas situações mais desesperadoras, que tinha coragem moral para confrontar mentiras mesmo quando isso a machucava. Giovanna viu em Lorenzo um homem disposto a arriscar a vida por quem amava, que tratava todos com respeito independente de posição social, que escolheu honestidade dolorosa ao invés de mentiras confortáveis. A transformação da região através do exemplo deles mostra como indivíduos podem criar mudanças sociais duradouras simplesmente vivendo seus valores autenticamente. Lorenzo e Giovanna não tentaram reformar o mundo, apenas construíram uma vida baseada em trabalho honesto, generosidade genuína e amor incondicional. Mas essa forma de viver inspirou outros a seguirem exemplo similar, criando ondas de transformação que se espalharam muito além de sua pequena propriedade. A preservação de sua história como patrimônio local revela algo fundamental sobre narrativas que tocam corações humanos. Não são os grandes eventos políticos ou militares que mais inspiram pessoas comuns, mas histórias de amor verdadeiro, sacrifício voluntário e triunfo de valores humanos sobre circunstâncias adversas. A casa simples dos Rossi se tornou mais visitada que muitos palácios porque representa algo que todos ansiamos:
a possibilidade de construir felicidade através de escolhas corajosas. O fato de Lorenzo ter renunciado conscientemente a qualquer tentativa de recuperar título ou fortuna europeia oferece uma reflexão poderosa sobre o que constitui sucesso real. Em nossa época obcecada por status e acumulação material, a história dos Rossi lembra que riqueza verdadeira está em relacionamentos sólidos, trabalho que dignifica, comunidade que acolhe, e propósito que transcende benefício pessoal. A decisão de Giovanna de guardar secretamente o anel Benedetti, revelando-o apenas quando os filhos eram adultos, demonstra sabedoria profunda sobre como preservar humildade sem negar história. Ela entendeu que crianças deveriam crescer orgulhosas do que seus pais construíram, não impressionadas com o que haviam herdado ou perdido. Hoje, quando observamos famílias de imigrantes ao redor do mundo enfrentando desafios similares, deixando para trás tudo o que conhecem em busca de oportunidades melhores, a história de Lorenzo e Giovanna oferece esperança concreta. Prova que é possível não apenas sobreviver, mas prosperar magnificamente quando se tem coragem para trabalhar honestamente, amar genuinamente, e construir comunidades baseadas em valores humanos universais. Essa foi mais uma história que mostra que grandeza verdadeira não está em títulos herdados, mas em vidas construídas com integridade, amor que supera todas as barreiras, e coragem para escolher quem queremos ser independente de quem nascemos para ser.